meditar no texto de Efésios, capítulo 5, do verso 22 ao verso 33, dando continuidade à nossa série de exposição nessa carta. Efésios, capítulo 5, do verso 22 ao 33. Efésios, capítulo 5, do verso 22 ao 33. Vamos fazer junto essa leitura, vamos fazer uma leitura alternada desse texto. Eu leio um versículo, os irmãos o outro. Verso 22 diz assim: As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa a si mesmo se ama. Porque somos membros do seu corpo. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Amém. Vamos orar. Senhor, nós queremos ouvir a Tua palavra e rogamos ao Senhor para que nos dê do Teu Espírito Santo, para que tenhamos entendimento, iluminação, para que possamos compreender a revelação da palavra do Senhor. Pai, que o nosso coração esteja como um solo fértil nessa noite, para que a Tua palavra caia nele como semente e possa germinar e possa crescer. Que Teu Santo Espírito venha nos instruir por meio da Tua palavra, nos corrigir, nos ensinar, ó Deus, para que nós possamos viver de acordo com a palavra do Senhor e todas as nossas ações sejam para a glória do Senhor. Nós iremos tratar um tema importante nessa noite e nós pedimos ao Senhor que o Senhor venha nos conduzir. Faça isso, ó Deus, por misericórdia e por graça. E é no nome de Cristo que nós oramos ao Senhor. Amém. Meus irmãos, o reverendo Emister Maia, em um artigo publicado no site Monegismo, o título do artigo é A Plenitude do Espírito e as suas implicações na vida cotidiana do crente. Ele afirma o seguinte, ele diz que a família ela é sem dúvida o fundamento de qualquer sociedade. Quando ela se destroça, a sociedade também se destroça. E há também quem diz que famílias fortes implica em uma igreja forte. Eu fiz questão de destacar essas duas afirmações para que nós possamos introduzir aquilo que nós vamos falar e pensar nessa noite. Porque essas duas afirmações, elas nos permitem ver o quanto a família ela é importante. E a família, pensada nessa perspectiva e pensada na perspectiva das Escrituras, ela se torna então a base estrutural das demais esferas da criação. Então, se a família entra em um declínio, se a família entra em uma queda, nós teremos também queda em outras áreas, em outras esferas da criação de Deus. E a igreja é uma delas. Como eu bem destaquei, há quem diz que famílias fortes produzem igrejas fortes. Famílias fracas produzem igrejas fracas. Biblicamente falando, nós sabemos que a família ela é um projeto de Deus. A Bíblia deixa isso muito claro para a gente.
Ela foi instituída por Deus para que ela pudesse ser bênção para a raça humana, para que houvesse multiplicação, para que houvesse governo da criação de Deus. E o casamento entre um homem e uma mulher, e hoje em dia é importante destacar isso, né? O casamento entre um homem e uma mulher foi um meio instituído por Deus para a formação da família, no plano original de Deus. O problema é que a gente não fica restrito apenas ao aspecto da criação. Existe um outro aspecto na narrativa bíblica, que é o aspecto da queda. E o que a queda fez? A queda fez com que a família começasse então a se degenerar. Depois da queda houve então a derrocada da família, houve então a queda, a degeneração da existência da família na face da terra. Esse quadro, para vocês terem uma ideia, ele fica muito claro quando a gente vai lá para o texto de Gênesis, no capítulo 3 e no capítulo 4. O capítulo 3 é muito específico em mostrar para a gente a queda, como que ela acontece e as consequências da queda. E logo ali, a gente já encontra Adão, ao ser questionado por Deus sobre o pecado que ele havia cometido, ele começa a acusar Eva. E indiretamente, ele começa então, a acusar Deus. Ali a família já começa a entrar em um conflito e uma queda. Depois a gente tem no capítulo 4, o próprio filho primogênito de Adão e Eva, Caim, matando o seu irmão Abel. E por causa disso, ele foi obrigado então a viver longe dos seus pais. Logo de início, logo no começo da queda ali, a gente já começa a ver a família entrando em declínio e as consequências ruins disso para a existência da família. Observe que isso aqui a gente tem lá no capítulo 3 e no capítulo 4, mas quando você caminha na narrativa bíblica, você vai encontrar, por vezes, famílias se deteriorando e vivendo longe da vontade de Deus. A gente encontra no Antigo Testamento a poligamia, a gente encontra no Antigo Testamento pecados horríveis acontecendo dentro do ambiente familiar, e tudo isso é consequência da queda e tem todo um desenrolar na narrativa bíblica. A condição da família, no período em que o apóstolo Paulo escreve essa carta aos Efésios, era caótica. Aquele declínio que a gente encontra lá no início da queda, ele foi se propagando e ele foi se impulsionando, e ele se encontrava de uma maneira bem caótica quando a gente lê e observa o contexto para o qual o apóstolo Paulo escreveu essa carta. Para vocês terem uma ideia, no período em que o apóstolo Paulo escreve essa carta aos Efésios, as mulheres elas não tinham valor na sociedade. Elas eram vistas como propriedade do pai, isso enquanto elas estivessem solteiras, e uma vez que elas fossem casadas, elas seriam então agora e passariam a ser propriedade do seu próprio marido. O homem judeu, para você ter uma ideia, ele chegava a agradecer a Deus em oração pelo fato dele não ter nascido mulher, pelo fato dele ter nascido homem. E ele orava e agradecia a Deus diariamente. Obrigado, Deus, por eu não ter nascido mulher. O divórcio, meus irmãos, acontecia com muita frequência no período quando Paulo escreve essa carta. Se a mulher fosse fazer uma comida e ela colocasse um pouquinho a mais de sal, já era um motivo para o divórcio. Imagina se continuasse isso nos nossos dias. Então, qualquer coisinha que a mulher fizesse de ruim, se ela fizesse qualquer coisa fora do normal, já aconteceria e era motivo para que o divórcio, então, pudesse acontecer. Para a mentalidade grega, que é a mentalidade que está por trás da Palestina no período de Cristo, no período que o apóstolo Paulo está escrevendo a sua carta, o valor da mulher estava restrito apenas ao fato dela poder procriar. Se ela tivesse a capacidade de procriar e ter filhos, pronto, ela tinha valor. Se ela não tivesse essa capacidade, perderia o seu valor. Em Roma, a infidelidade conjugal, ela reinava. Era muito comum a infidelidade por parte dos maridos. Então, quando Paulo escreve essa carta, ele está escrevendo para um contexto do qual o casamento e a família estavam em extrema degeneração. Estavam em uma queda e uma queda livre. Observe que cenário caótico a gente tem aqui por trás. E aí a pergunta que a gente precisa fazer é, e hoje? Será que mudou? Será que o cenário hoje, quando a gente fala de família, ele é um cenário positivo? Quando a gente fala de casamento, será que é um cenário positivo? Nós estamos aí há quase 2 anos de um contexto de pandemia, onde aconteceu aí lockdowns, pessoas tiveram que ficar dentro de casa por um período de tempo, homens e mulheres, o marido e a sua esposa. E, meus irmãos, os dados que são apresentados aí é de um caos dentro da família.
aumentou o número de feminicídio, então muitas mulheres sofreram, muitas mulheres apanharam e muitas perderam a sua vida por causa disso. O divórcio cresceu, e cresceu 27% no nosso país, do ano passado para esse ano. Foi o maior acréscimo que a gente teve em número de divórcio no nosso país. Ou seja, a família, o casamento, ele se encontra hoje, no contexto que nós estamos vivendo, em uma queda livre também. É algo caótico o que está acontecendo quando a gente pensa de família, a gente pensa em casamento. Mas e nós cristãos? Qual que é a nossa esperança diante de toda essa realidade? Bom, meus irmãos, nós cristãos, nós temos uma boa notícia vindo das Escrituras até nós. Qual que é a notícia boa que a Escritura traz para nós acerca do casamento e acerca da família? A palavra de Deus, ela nos mostra que a redenção que Cristo fez e conquistou para nós na cruz do Calvário, ela tem poder também para restabelecer a família, para fazer com que o casamento ele cumpra o propósito maior, que é glorificar a Deus. Você se casou para a glória de Deus. Deus faz tudo para a sua glória, e Ele instituiu a família, criou a esfera familiar para a própria glória dele. Então nós estaremos cumprindo o propósito de Deus quando a nossa família, o nosso casamento for para a glória de Deus. E aí a gente encontra na redenção de Cristo poder para que essa realidade possa existir na vida do casal, na vida familiar. E quem que é o agente que faz e torna isso possível para a gente? É o Espírito Santo. A terceira pessoa da Trindade, ele está diretamente relacionado a isso. E é por isso que o apóstolo Paulo ele vai fazer uma conexão então direta nesse texto que nós acabamos de ler, entre o enchimento do Espírito Santo, que a gente expôs na semana passada. A gente viu a necessidade de sermos cheios do Espírito Santo e quais são as implicações que isso produz na nossa vida. O apóstolo Paulo, então, caminhando nessa mesma perspectiva, ele vai mostrar para nós o quanto é importante e é eficaz o enchimento, a plenitude do Espírito Santo na vida do cristão, para que nós possamos ter um ambiente familiar adequado aos olhos de Deus e que glorifique a Deus. Então nós vamos caminhar nessa mesma perspectiva que a gente caminhou na semana passada. Em outras palavras, a gente precisa entender que o Espírito Santo é aquele que habilita duas pessoas diferentes a viverem em obediência à palavra de Deus, a viverem felizes debaixo de um mesmo teto. Eu costumo dizer que um pecador incomoda muita gente. 2 pecadores incomodam muito mais. Lá na minha casa vivem 4, eu e a minha esposa e mais 2 pequenininhos. Os 2 pequenos ainda não têm muita consciência do pecado deles. Constantemente eu tenho que ficar lá, é pecado o que vocês estão fazendo. E eu venho e tenho que trazer a consciência. Mas eu e minha esposa, a gente é consciente do nosso pecado. E é desafiador, meus irmãos, viver 2 pecadores debaixo de um mesmo teto. Casamento é isso. São 2 pecadores vivendo debaixo de um mesmo teto e tendo que lidar com as consequências do pecado, esse poder que o pecado por vezes quer vir e exercer na nossa vida. É claro que, nós, como cristãos, nós lutamos contra o pecado e o pecado já não é mais senhor da nossa vida, mas nós ainda lutamos contra ele. É uma presença, ele é presente na nossa vida e nós estamos em uma constante luta contra o pecado. Portanto, irmãos, para que nós possamos entender a estrutura desse texto aqui, nós precisamos destacar o seguinte. No verso 18, nós temos então a exortação do apóstolo Paulo, que é: deixai-vos ser cheios do Espírito Santo. Essa seria a tradução melhor para o verso 18, já que é uma ação do Espírito Santo sendo feita em nós, já que o verbo aqui é passivo. Então a exortação ela é colocada aí para a gente no verso 18. Dos versos 19 ao 21, o que a gente tem? Os resultados de alguém que é cheio do Espírito Santo. Eu falei na semana passada que há pessoas e há bons teólogos que acreditam que o que a gente tem aqui são condições para sermos cheios do Espírito Santo. Eu prefiro caminhar na perspectiva de que a gente tem aqui são os resultados, porque eu acho pouco provável uma pessoa que não seja cheia do Espírito Santo ter esses resultados na sua vida. Acho pouco provável isso aqui acontecer. Então, do verso 19 ao 21, nós temos então alguns resultados de alguém que é cheio do Espírito Santo. E aí, no verso 21, nós temos então um resultado importante, que é: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. A nossa tradução aí, ela traz, logo após o verso 21, uma descrição, uma nota do tradutor. E aí a nota que ele traz aí é o lar cristão, marido e mulher. E o que dá a impressão para a gente aqui? Parece que ele está quebrando o texto e dizendo, olha, a partir do verso 22, o apóstolo Paulo então inicia e começa a falar então de outra coisa, ou então ele vai para um outro rumo. Não.
o apóstolo Paulo ele continua falando na mesma pegada daquilo que ele exortou no verso 18. Ou seja, são pessoas cheias do Espírito Santo que vão ter esses resultados do verso 19 ao verso 21, e são pessoas cheias do Espírito Santo que vão conseguir ter um casamento que agrade a Deus. E mais, quando a gente for o capítulo 6, se Deus assim nos permitir continuar nessa exposição, nós vamos ver que isso tem implicação para a nossa criação de filhos e tem implicação para a nossa relação com o trabalho. O servo com o seu senhor na questão do trabalho. Pessoas cheias do Espírito Santo é que vão fazer e vão produzir e viver dessa maneira que é colocada aqui para a gente. Então o apóstolo Paulo aqui, ele vai trazer essas consequências e vai mostrar que há implicação para o casamento. São pessoas cheias do Espírito Santo que vão ter essas implicações aqui dentro do seu casamento. O que o apóstolo Paulo vai fazer aqui, além disso? Ele vai usar para a gente aqui também um paralelo. Ele vai usar a relação de Cristo com a sua igreja para mostrar o quanto é sublime essa relação e, ao mesmo tempo, ele vai dizer e vai apontar isso como referencial para a nossa relação do marido com a esposa, ou da esposa com o marido. Como que o marido deve se relacionar com a esposa, como que a esposa se relaciona com o marido, tendo como referencial a relação de Cristo com a sua igreja e a relação da igreja com o próprio Cristo. É isso que vai encontrar dentro desse bloco aqui que a gente acabou de ler. Então, a gente vai ver, de acordo com esse texto aqui, que o enchimento do Espírito Santo, ele vai implicar na vida familiar. E ele vai implicar de duas formas. E eu vou destacar, então, essas formas aqui, e a gente vai pensar, então, acerca delas. Qual que é a primeira forma aqui? Qual que é a primeira implicação que a gente tem aqui, então, de pessoas que são cheias do Espírito Santo, vivenciam no seu lar? Primeiro, do verso 22 ao 24, e lá no final do verso 33, esses versos vão deixar claro para a gente que haverá submissão e respeito por parte da esposa ao seu marido. É isso que vai ser destacado aqui para a gente. Então, haverá submissão e respeito por parte da esposa ao seu marido. O que o apóstolo Paulo está colocando aqui para a gente? No verso 21 ele diz, olha, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. E aí ele vai mostrar como que essa sujeição acontece. Primeiramente, ele vai usar a sujeição da esposa. E aí, meus irmãos, há quem pensa aqui, só a esposa então que tem que sujeitar? Não. Quando a gente for estudar o segundo momento do texto aqui, vocês vão ver que o marido também precisa se sujeitar ao temor de Cristo. É uma sujeição um ao outro no temor de Cristo. Vejamos então a primeira questão aqui da submissão. Verso 22. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Note aqui que o apóstolo Paulo então está começando pela esposa. Figuradamente, ela vai representar aqui para a gente a igreja. A ideia aqui é que a esposa seja submissa ao seu marido, assim como submissa ao Senhor. Então, as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como elas são submissas ao Senhor. A palavra submissão aqui, a palavra grega aqui por trás, hipotasso, ela não está nesse verso 22 aqui. Eu estou dizendo isso aqui porque tem gente que é contrário à posição bíblica acerca da submissão da mulher, e uma crítica que eles fazem para a gente é: adulteraram a tradução da Bíblia de vocês, porque não tem a palavra submissão no verso 22. Realmente, ela não está aqui. Mas qual que é a ideia aqui e por que a tradução coloca ela de modo adequado? Porque a construção seria aqui a seguinte: sujeitai-vos uns aos outros no temor de Cristo, e aí vem as mulheres ao seu próprio marido, como ao Senhor. Ou seja, a ideia de submissão está aí. Como que a gente se sujeita uns aos outros no temor de Cristo? A mulheres ao seu próprio marido. Faça isso ao seu próprio marido. Outra coisa, lá no verso 24 aparece a palavra submissão, e ela está no texto original. E há um texto paralelo do apóstolo Paulo, lá em Colossenses 3,18, onde diz assim: esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém no Senhor. E lá está a palavra hipotasso, normal. Então a crítica, ela não se constrói, não desmorona nada da teologia que a gente tem aqui, de que a mulher precisa ser submissa ao seu marido. Não tem como desmoronar aquilo que está sendo dito aqui. E a pergunta que a gente faz aqui para o texto é: por que a mulher ela deve ser submissa ao seu marido? Os versos 23 e 24 vão responder isso. Verso 23, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Verso 24, como porém a igreja está sujeita a Cristo,
assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Observe que o motivo da sujeição, ou melhor, da submissão da mulher, ou da sujeição, né, é o fato do homem ser o cabeça, ele ser o líder. Assim como Cristo é o cabeça, o líder da igreja. Observe o paralelo que o apóstolo Paulo está fazendo aqui. A igreja não é submissa ao Senhor, que é Cristo? É a mesma ideia, porque Cristo é líder da igreja. Ele é o Senhor da igreja. E Paulo está usando o mesmo paralelo, o mesmo referencial para dizer, o homem também ele é líder. Ele é cabeça. A ideia de cabeça aqui é de liderança. É de onde vêm as instruções para o corpo. E o que a mulher precisa fazer? Se submeter à liderança do esposo. E a submissão da mulher aí vai demonstrar que ela aceita a liderança do marido, assim como a igreja tem aceitado a liderança de Cristo. Como a igreja se submete à liderança de Cristo. Ou seja, assim como a igreja está sujeita a Cristo, seu cabeça, as mulheres também devem ser submissas ao marido. Olha o paralelo. Cristo e igreja, marido e mulher. Esposo, esposa e marido. Falar de submissão nos nossos dias, eu sei que é algo bem indigesto, né? Talvez as mulheres já estão aí, mas é isso mesmo? Tem que submeter mesmo? É isso mesmo que o texto está dizendo para a gente. Se você submete à palavra de Deus, logo você deve se submeter à orientação da palavra de Deus. Virar para alguém hoje em dia e dizer, precisa se submeter a uma liderança, é caçar briga com essa pessoa, não é? É caçar briga com essa pessoa. As pessoas têm dificuldade de submeterem a alguma liderança. Todo mundo quer ser líder. Há um ditado que diz aí que tem muito cacique e pouco índio. Todo mundo quer ser líder. Se ele não estiver na liderança, não serve. Todo mundo quer ser líder. Agora, submisso a uma liderança, são poucos os que querem. Porque é indigesto mesmo. Parece que vai de modo contrário àquilo que tem dentro da gente. A gente não quer ser liderado. O que a gente quer é ser líder. E isso existe no nosso tempo. Mas como cristãos, meus irmãos, nós somos submissos à palavra de Deus. Ela é o quê? A nossa regra de fé e prática. Para o cristão, esse preconceito com a ideia de submissão, ele não deve existir. Porque a Bíblia ela vem e dá vários exemplos para a gente da nossa necessidade de submissão. A Bíblia nos diz que nós precisamos ser submissos às autoridades que Deus coloca sobre nós. Ela diz que nós precisamos ser submissos a Ele. Nós sabemos que elas são constituídas por Deus. Nem sempre é para o bem da nação, mas elas são constituídas por Deus. E o que cabe a nós fazermos? Ser submissos a essas autoridades. Como cristãos, nós também somos submissos a Cristo. Nós não somos submissos a Cristo, Ele não é Senhor da sua vida. Então a ideia de submissão, meus irmãos, encaixa perfeitamente com fé cristã. Encaixa perfeitamente, prega uma na outra. E mais, meus irmãos, o nosso próprio Senhor, que é Cristo, Ele é o exemplo maior para a gente de submissão. Ele se submeteu à vontade do Pai, Ele se encarnou, Ele habitou entre nós e cumpriu a vontade do Pai em submissão à vontade do Pai. Lembra do episódio de Jesus ali no Getsemane? Quando ele vira para o Pai e diz, olha, se possível, passe de mim o cálice que eu sei que eu vou ter que tomar. Jesus sabia da agonia e de tudo aquilo que ele ia encontrar na cruz. Mas ele vira para Deus e fala, todavia não faça a minha vontade, mas a do Senhor. Que é submissão maior do que essa, da parte do nosso Senhor. Ele era submisso à vontade do Pai. Mas eu sei que a gente também precisa entender aqui e perguntar para esse texto o que é submissão ao marido. O que significa que a mulher deve ser submissa ao seu marido. A esposa deve ser submissa ao seu marido. Bom, meus irmãos, submissão, na verdade, é pôr-se debaixo da missão de outra pessoa. No caso, o marido. Como que é construída a palavra? A ideia de colocar-se debaixo, missão. Submissão, ser submisso é isso. É a esposa se colocar debaixo da missão do seu marido. Ou seja, ela vai glorificar a Deus, ela vai amar a Cristo, porque ela já é submissa a Cristo, entregando-se e colocando-se debaixo da missão do seu marido. Então a missão da mulher é submeter-se ao seu marido. E o que consiste essa submissão? Se colocar debaixo da missão do marido. Mas é do que? Da sustentação e incentivo para que ele cumpra a sua missão. É isso que é ser submisso ao seu marido. Na perspectiva bíblica, a mulher, meus irmãos, ela foi criada para ser auxiliadora do homem. Essa é a perspectiva bíblica da criação da mulher. Ela foi colocada para ser a sua auxiliadora.
Ela vem para quê? Ajudar o homem. Adão foi criado por Deus para governar o jardim. E o que ela vem para fazer? Auxiliar ele na missão que Deus deu para ele. Isso é submissão. Auxiliar seu esposo na missão que Deus lhe deu. Agora, o que não é submissão ao marido, para que nós possamos entender melhor a perspectiva aqui de submissão? Primeiro, submissão não é ser inferior ao marido. Porque é isso que o mundo quer dizer. Olha, a Bíblia vem e diz que você precisa ser submissa ao seu esposo. Você está sendo inferior ao seu esposo. Como que você, mulher, vai aceitar isso? Como que você, esposa, vai aceitar isso em pleno século 21? Ser inferior ao seu esposo? Mas a palavra de Deus aqui, ela não está dizendo que as mulheres submissas ao seu marido, ela é inferior a ele. E nem que o marido, por ser líder da mulher, por ser comparado a Cristo, é o próprio Cristo sobre a mulher. Ele não é o Deus na vida da mulher. Porque também há distorção para outra parte. Então não é isso que o texto está dizendo. A mulher, ela foi criada à imagem de Deus, assim como o homem também foi criado. E ela foi tirada da costela de Adão, ela não foi tirada do pé do Adão, não. Foi da costela, a ideia é para auxiliar mesmo. Está do lado do marido. Ela complementa o homem na sua missão. É essa a ideia de submissão que a gente tem à luz das Escrituras. Ela é a auxiliadora idônea do homem. A melhor. Ela foi colocada como a melhor, a adequada para auxiliar o homem. Então a mulher, meus irmãos, ela tem na verdade um papel junto ao homem. E o homem também tem um papel junto à mulher. O homem é colocado por Deus no jardim com a missão de quê? Governar o jardim. Esse é o papel do homem. Ele foi colocado para governar. E qual que é o papel da mulher? Ela foi colocada para auxiliar ele, para que ele pudesse então governar. E para que Deus pudesse então ser glorificado através dessa ação, tanto do homem quanto da mulher. Então a mulher precisa entender que quando a Bíblia vem e diz que você precisa ser submissa ao seu esposo, a esposa ser submissa ao seu marido, na verdade você é uma ajudadora, você é uma parceira, você é uma apoiadora do seu marido, no papel dele de líder da sua família. O grande problema hoje, meus irmãos, é que a mulher perdeu noção do seu papel. E o homem também perdeu de vista e noção o seu papel. O que a gente tem hoje em dia são inversões de papéis. É isso que a gente tem. O homem deixou de ser líder. E eu sempre venho dizendo aqui, se você deixa algo ali vazio, aquela lacuna não vai permanecer. Então, se não, você não é o líder da sua casa, a sua mulher vai ter que ser líder mesmo da sua casa. Mas qual que é o problema disso? É porque você não está cumprindo o seu papel de esposo, de marido. Você está deixando de ser líder e a mulher vem, então ela vai tomar aquele lugar. O papel de liderança é do marido. E a esposa, ela vem então para auxiliar. E a sociedade perdeu isso de vista. Perdeu de vista os papéis. Deus criou o homem e a mulher com um propósito e papéis diferentes. E são papéis que se complementam. Quando a mulher de fato cumpre o seu papel, que foi estipulado por Deus, e o homem cumpre o seu papel estipulado por Deus, o que há? Complementação. Agora, se ela cumpre um papel diferente, um papel diferente, o que há? Atrito entre o homem e a mulher. E o que o pecado fez? Isso, trouxe atrito, e muito atrito para a família. E o que a sociedade atual tem feito? Propagado essa ideia aí. Há um tempo atrás, se eu não me engano, há 3 anos atrás, a minha prima, ela casou-se. E aí ela pediu para que eu fizesse, ela resolveu fazer uma cerimônia somente para a família. E ela queria trocar as alianças ali com seu esposo. E ela virou para mim e falou, olha, tem como você trazer uma mensagem para a gente, orar para que a gente possa trocar as alianças? E eu, toda alegre, né? Eu falei, tem como, mãe, gosto demais dela. E eu sei que está sendo gravado, espero que ela não veja isso aqui. Mas se vê, não estou somando nada a mais e nem tirando. Então vou contar o que aconteceu. Só que ela virou para mim e falou assim, olha, você vai trazer a mensagem, mas não traz aquela mensagem que fala da mulher ser submissa ao marido. Não concordo com isso. E eu fiquei assim, falei, tá bom. E eu levei uma mensagem com texto de Gênesis. Tive que, na época muito inocente, tive que contornar toda a situação para fugir dessa ideia de submissão. Hoje em dia, meus irmãos, eu entendo por que ela se posicionou dessa forma. Uma pessoa, ela é católica. Tenho 99% de certeza que ela não é cheia do Espírito Santo. Então, para ela, essa ideia de submissão aqui é irreal mesmo. É irreal.
Paulo está falando para mulheres que são cheias do Espírito Santo. É mulheres cheias do Espírito Santo, que são controladas pelo Espírito Santo, e uma vez controladas pelo Espírito Santo, são controlados pela palavra de Deus, que vão agir dessa forma. Caso contrário, meus irmãos, não vão agir dessa forma. São mulheres cheias do Espírito Santo que vai fazer isso. E eu entendi por que ela se posicionou dessa forma. Quais são os dois extremos que a gente tem hoje em dia, quando a gente fala de família e de casamento? Ou quando a gente fala do papel do homem e da mulher. De um lado você tem o machismo, que é um extremo, é errado. E de um outro lado você tem o feminismo, que acha que é melhor do que o machismo, mas não é, é o outro extremo. Dois polos. E aí começa essa guerra que a gente tem aí. E isso, meus irmãos, tem entrado dentro da igreja. Tem entrado dentro da igreja. A mulher perdeu de vista o seu papel, o homem perdeu de vista o seu papel, e por causa disso, essas coisas têm entrado dentro da igreja. Hoje, foi colocado no grupo da nossa igreja, não sei se é fake news, está lá descrito lá, um comentário de quem tem pessoas fazendo abaixo-assinado, para que chegue ao Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana, uma proposta de que as mulheres, elas possam ter cargos eclesiásticos dentro da igreja. Elas possam participar do oficialato da igreja, do presbiterato e do diaconato da igreja. E a igreja presbiteriana, ela se posiciona muito firme acerca disso. Então a ideia do abaixo-assinado é, você assina para que esse documento chegue ao Supremo Concílio. Meus irmãos, isso é agir de modo contrário à palavra de Deus. O homem é que foi criado por Deus com o papel de liderança. Observe aqui, a mulher deve se submeter-se ao seu marido, assim como ela se submete a Cristo. Assim como a igreja se submete a Cristo. Então, Cristo é o líder da igreja. Se a mulher quer vir inverter esses papéis, daqui um dia vai chegar um tempo de que a igreja vai virar para Cristo e vai dizer, olha, o Senhor não é mais cabeça. O Senhor não é mais líder. Vai se inverter os papéis. Aí tem pessoas que vêm e olham para esse texto aqui e dizem, não, mas Paulo está dizendo que isso aqui é só no ambiente familiar. É só em casa que o marido deve ser líder e a mulher submissa. Na igreja pode mudar. Vamos levar para a prática? Imagina você é líder da sua casa. Você é o homem, você é o líder da sua casa. E a sua mulher é submissa na sua casa. Mas chega aqui na igreja, ela é pastora sua. E aí ela é líder de você aqui na igreja. Que contradição é essa? Aí tem gente que fala, não, mas isso é muito possível. É possível porque você vive um dualismo. Aqui na igreja é uma coisa, lá fora é outra coisa, né? Aqui na igreja é uma realidade diferente, lá fora. Não, meus irmãos, não existe isso. É tão sagrado o que a gente faz aqui quanto o que a gente faz lá fora. A vida cristã é integral dentro e fora da igreja. Os preceitos que estão para a gente lá fora da igreja continuam valendo para a gente dentro da igreja também. A liderança é do homem, o papel é dele. É ele que é o líder. Deus criou ele com essa capacidade de liderança. E a mulher auxilia ele, ela é auxiliadora. A igreja presbiteriana, ela tem uma sociedade de mulheres, que é a sociedade auxiliadora feminina. O que ela faz? Auxilia o trabalho na igreja. Essa é a posição da igreja presbiteriana. Mas por causa dessas inversões de papéis, as pessoas querem trazer isso para dentro da igreja. Para dentro da igreja. E aí mora o problema. Outro ponto aqui, submissão ao marido não é desobedecer a Deus. Então, primeiro, submissão ao marido não é ser inferior a ele, não é, você é auxiliadora dele, você cumpre um papel diferente do dele, mas que encaixa perfeitamente com o dele. Mas submissão ao marido também não é desobedecer a Deus. Isso é importante ser dito por causa do final do verso 24. Sejam em tudo, falando para as mulheres, submissas ao seu marido. Aí tem homem que gosta de ler isso aqui, vira para a mulher, está falando, olha, e ele ainda quer ser bíblico com a esposa ainda. Está vendo o que a Bíblia está dizendo aqui, ô fulano? É tudo você deve ser submissa a mim. Tudo. E aí ele quer fazer tirania. Ele quer ser um Adolf Hitler dentro de casa. Esse tipo de liderança que ele quer fazer dentro de casa. Como que a gente entende isso aqui? O reverendo Augusto Nicodemos, quando ele expõe esse texto aqui, e ele destaca esse verso aqui, ele diz algo muito importante que às vezes a gente perde de vista quando a gente vai ler o texto. Lembre-se que o apóstolo Paulo, ele está falando para crentes. E mais, para pessoas cheias do Espírito Santo. Logo, o que o apóstolo Paulo está entendendo aqui? Que a esposa ela pode se submeter em tudo ao seu marido crente, cheio do Espírito Santo. Por quê? Porque ele é alguém que vai viver de acordo com a vontade de Deus e não vai transgredir a lei de Deus. Por isso é possível ela submeter-se a ele. É essa a ideia aqui.
Mas se o seu marido não viver de acordo com a vontade de Deus, meus irmãos, e quiser que você faça algo que é contrário à vontade de Deus, você não deve submeter-se a ele. Não deve ser submissa a ele. É claro que não. Se ele vai propor para você fazer algo que vai desobedecer a palavra de Deus, mais vale obedecer a Deus. O que precisa então ficar claro para a gente aqui é que a submissão da esposa ao marido, ela não implica desobediência, a submissão a Cristo. O paralelo está muito claro aqui para a gente. E a gente tem exemplo disso nas Escrituras. A Bíblia nos diz que nós devemos ser submissos às autoridades, porque elas são constituídas e instituídas por Deus, colocadas por Deus ali. Desde que as autoridades não nos obriguem a pecar, porque se elas nos obrigarem a pecar, nós podemos sim desobedecer a elas. Lembra dos amigos de Daniel? Sadraque, Mesaque e Abidnego foram os nomes que eles receberam. Nabucodonosor foi levantado por Deus, meus irmãos. A autoridade de Deus sendo levantada para ir lá e castigar o povo, corrigir o povo, vara do furor de Deus, para trazer o povo novamente para os caminhos, mostrar para o povo que eles estavam andando errante. E aí, o que Nabucodonosor vira para aqueles amigos de Daniel? Vira para ele e diz: olha, eu vou construir uma estátua e é para vocês se curvarem diante da estátua. O que os amigos de Daniel fizeram? Nós não nos curvamos diante dessa estátua. Porque a palavra de Deus nos mostra que nós não devemos nos curvar diante de qualquer ídolo que é colocado diante da gente. E eles obedecem. E aí eles vão às últimas consequências. Vão para uma fornalha, mas eles obedecem. Então, se as autoridades nos induzem ao pecado, nós somos obrigados, biblicamente, a desobedecer. Se o seu marido te induz a práticas pecaminosas, imorais, não seja submisso a ele mesmo. Se vir pedir conselho para nós, a resposta nossa é essa: não seja submisso a ele. Em tudo, um crente, alguém que é cheio do Espírito Santo, que está andando de acordo com a vontade de Deus. Aí sim ele vai exercer essa liderança sobre você. Até agora os homens devem estar tranquilos, né? Que bom, boa palavra essa do apóstolo Paulo. Eu sou líder, sou cabeça de casa. Top. Pois é, pau que dá em Chico, qual que é o... dá em Francisco também, é isso, né? Então vem agora a parte de vocês. Segundo, haverá também amor sacrificial e cuidador por parte do marido à sua esposa. Essa é a segunda consequência que a gente tem aqui. Um casal cheio do Espírito Santo, a mulher se submete ao seu marido, submissão ao seu marido, e um casal também cheio do Espírito Santo, o homem ele vai ter um amor sacrificial e cuidador por parte dele à sua esposa. Ele vai exercitar esse amor. Verso 25 até o 33, a parte A, vai mostrar isso para a gente. Nesse segundo momento aqui, do verso 25, o apóstolo Paulo, então, ele vai mostrar para a gente qual que é o dever do marido com a sua esposa. E aí já ficou claro para a gente que a esposa deve se relacionar com o seu marido, assim como a igreja se relaciona com Cristo. O referencial da esposa é a igreja agindo com Cristo. Agora vai inverter aqui. Vai mostrar para a gente que o referencial do esposo é Cristo na sua relação com a igreja. Como que Cristo lidera a sua igreja? É isso que vai ser colocado aqui para a gente. E qual que é a ordem, então, colocada aqui para o marido? Verso 25. A ordem aqui ao marido é: ama a sua esposa. Verso 25. Marido, amais vossa mulher, como também Cristo. Observe o paralelo aí. Está muito claro. Observe o referencial. Ama a vossa mulher, e aí vem comparação, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Aqui a gente precisa entender que o amor colocado aqui e exigido como dever ao marido, ele não é um mero sentimento, porque se fosse um mero sentimento, estaria tudo ok, seria muito fácil amar, obedecer isso aqui, mas não é, e vocês vão observar no decorrer do texto que não é um mero sentimento. Do tipo assim, todo dia você acorda e vira para sua esposa e fala: nossa, mas eu te amo demais. Eu não estou dizendo que você não deve fazer isso não, meus irmãos, faça isso. A esposa gosta de ouvir isso. Mas não fica só da boca para fora. Não é só mero sentimento sendo expresso da boca para fora. Não é isso. O amor aqui, ele é muito prático. E ele é o amor que Cristo, ele é um amor que Cristo exerceu por sua igreja. E como que ele exerceu esse amor? Ele morreu pela sua igreja. Ele se entregou pela sua igreja. Note que o amor de Cristo para com a sua igreja é um amor em ação. E é isso que Paulo está dizendo. Homens cheios do Espírito Santo vão exercitar um amor em ação.
e não só em palavras, em mero sentimentalismo. É isso que ele está colocando aqui. E é assim que se espera que o marido ame a sua esposa. Não é aquele mero sentimento. Cristo, no seu relacionamento com a igreja, ele é um modelo prescrito, então, para que nós, maridos, possamos seguir no nosso relacionamento com a nossa esposa. E agora ficou mais fácil para as mulheres, né? O dever da esposa de submissão ao marido. É totalmente possível agora para vocês, mulheres, serem submissos ao marido de vocês, se ele praticar o que o texto aqui está dizendo. Se eu tenho alguém que está disposto a se entregar por mim, a tal ponto de morrer por mim, eu não vou me submeter a ele? É claro que eu vou. Podia ser o inverso, eu estaria submissão a Raquel. Ela é capaz de morrer por mim, ué, de entregar a vida dela por mim. Me lidera a minha vida de uma maneira que ela se entrega, se coloca na frente de um revólver, se for preciso, por minha causa. Claro que eu vou ter submissão a ele. Pois é, meus irmãos, é esse extremo que o apóstolo Paulo está levando aqui. É essa radicalidade da palavra de Deus mesmo que é colocada para a gente aqui. Homens, exerçam amor para com sua esposa, mas um amor em ação. Assim como Cristo amou a igreja, não só de falar que amava ela, mas ele se encarnou, habitou entre nós, foi para uma cruz, morreu, foi humilhado pela igreja. Um amor em ação, na prática. É isso que o apóstolo Paulo está colocando para a gente aqui. Pessoas cheias do Espírito Santo precisam fazer isso aqui. É isso que é colocado para a gente. Mas Paulo aqui ele não vai parar na exortação do dever do marido amar a esposa, e ele vai ampliar a sua explicação. E ele vai nos apresentar o motivo de Cristo ter amado a igreja desse jeito. Vamos lá para o verso 26 ao 27. Por que Cristo então amou a igreja desse jeito? Um amor em ação. Verso 26 diz assim: para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Note que há um propósito desse amor de Cristo em ação pela sua igreja. Ele fez isso para santificar a sua igreja. Ou seja, ele ama a tal ponto de querer o bem da sua igreja. A ideia de santificação aqui é de trazer-nos, que estávamos mergulhados nas trevas, nos purificar, cuidar de nós, nos limpar, nos lavar, para que nós possamos estar aptos para o céu. Essa é a ideia que é colocada aqui. Cristo fez isso com a igreja. Ele santifica a igreja, ele vem lavando a igreja, ele vem cuidando da igreja. Cuidado. Ele morreu sacrificialmente pela igreja para que ela pudesse ser cuidada por ele. Agora a pergunta que nós precisamos fazer para os esposos aqui, para os maridos é: você tem amado a sua esposa visando o bem dela? Tem amado dessa forma? Você é disposto a morrer pela sua esposa? Ou você só quer liderar ela e que ela seja submissa a você? Só quer mandar. A Bíblia me dá lugar, fala que eu sou o líder. Aí começa a distorcer o texto, né? Está disposto a fazer isso aqui? Os versos 28 até o 33 vão apontar para a gente a necessidade do marido amar a sua esposa com o propósito de cuidar dela. Vai ampliar ainda mais essa ideia. Verso 28, acompanhe comigo aí. Assim também, os maridos devem amar sua mulher, como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Observe que o apóstolo Paulo começa a colocar aqui a ideia do corpo. Você deve amar a sua esposa, assim como você ama o seu próprio corpo. Você zela do seu corpo, você quer o bem do seu corpo. Assim também deve ser o seu amor para com sua esposa. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Verso 29, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. O que Cristo faz com a igreja? Qual que é a união de Cristo com a sua igreja? Ele é o cabeça, nós somos o corpo de Cristo. Ele que traz nutrição para a nossa vida. Nós estamos unidos a Ele em um corpo. Paulo vai usar esse paralelo e vai dizer: você com sua esposa também é um só corpo. Um só corpo. Então por isso você deve cuidar dela. Porque ao cuidar dela, você está cuidando de você também. Ao querer o mal dela, você também está querendo o mal seu também. É um só corpo diante de Deus. Essa é a ideia que está sendo colocada aqui. Verso 31. O apóstolo Paulo aqui vai usar uma referência de Gênesis 2. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe e se unirá. Observe novamente a união do homem com a mulher. E se tornarão os dois uma só carne. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e a igreja. Novamente ele
coloca o paralelo aqui da igreja com Cristo. Ele está assemelhando, colocando para caminhar junto. Ou seja, igreja, vocês têm um referencial. O referencial é Cristo e a igreja. É isso que ele está colocando. No verso 33 ele diz: não obstante, vós cada um de per si também ame a própria esposa como a si mesmo. Então o ponto desses versos aqui é mostrar que o marido, ele deve amar sua esposa cuidando muito bem dela, porque ao fazer isso ele está cuidando dele mesmo. É um só, meus irmãos. Você e sua esposa é um só. Diante de Deus é uma unidade que se formou. Por isso que quando você cumpre o seu papel, a sua esposa cumpre o seu papel, não há divergência. O que há é encaixe perfeito. Há esse encaixe perfeito. O casamento faz com que o homem e a mulher se tornem uma só carne. Nos tornamos um só. Eu casei com a minha esposa, um só. Não existe mais só o Edgar, não existe mais só a Raquel. É Edgar e Raquel. Pronto. Se há algo ruim acontecendo com ela, me afeta também. E o contrário também. Somos um só diante de Deus. E é isso que o apóstolo Paulo está colocando aqui para a gente. Então o que a gente tem aqui na palavra de Deus sobre o casamento é extremamente rico, meus irmãos. Um casal cheio do Espírito Santo, tendo Cristo e seu relacionamento com a igreja como referente, consegue viver para a glória de Deus. É isso que a gente tem aqui. Por isso que eu coloco isso aqui, na minha interpretação, isso aqui é resultado de alguém que é cheio do Espírito Santo. Vocês acham provável uma pessoa que não seja cheia do Espírito Santo conseguir fazer isso aqui? Para quem é cheio do Espírito Santo dá trabalho, meus irmãos, colocar isso aqui em prática. Imagina para quem não é. Não é verdade? Para uma mulher que não é cheia do Espírito Santo, é muito difícil ter submissão ao seu marido. Para uma mulher cheia do Espírito Santo já dá trabalho ser submissa ao seu marido. Para o homem que não é cheio do Espírito Santo, meus irmãos, a liderança dele vai ser uma tirania. É o cavalo de Faraó dentro de casa. É dessa forma que ele vai cuidar de sua esposa. Para um homem cheio do Espírito Santo já dá trabalho colocar isso aqui. Imagina se alguém não for cheio do Espírito Santo. Por isso que, para mim, a melhor interpretação aqui é de como resultados de pessoas que são cheias do Espírito Santo. E aí, quero finalizar trazendo algumas aplicações desse texto para a nossa vida. Tudo que é colocado aqui para a gente, meus irmãos, pode ser praticado se nós estivermos cheios do Espírito Santo. Se o Espírito Santo de Deus vir controlar a nossa vida, aí sim nós poderemos colocar isso aqui em prática. Por isso, meus irmãos, é dever do casal orar a Deus para que eles sejam cheios do Espírito Santo. Você tem orado com a sua esposa pela plenitude do Espírito Santo na vida de vocês? Já fez isso? Já dobrou o seu joelho do lado da sua esposa e virou para Deus e falou: o único motivo da nossa oração agora é esse, que nós sejamos cheios do Espírito Santo, controlados pelo Espírito Santo. Já fez isso, irmão? Já fez isso? Às vezes a gente deixa o casamento, a gente se extrapolar, entrar em uma queda livre, e a gente perde. Quais são os caminhos que a Bíblia vem nos dar? Ore, clame ao Senhor para que você seja cheio do Espírito Santo e a sua esposa também seja cheia do Espírito Santo. Orem os dois, para que a vida de vocês sejam controladas pelo Espírito Santo, para que haja essas práticas aqui, para que aconteçam essas práticas aqui na sua vida. Nós não conseguiremos colocar em prática esses ensinos se a gente quiser lutar pelas nossas próprias forças. A gente não vai conseguir. É somente no poder do Espírito Santo que nós teremos um casamento saudável. É somente no poder do Espírito Santo que duas pessoas pecadoras são habilitados para viverem um casamento sadio para a glória de Deus. Está vendo, irmãos, o quanto é importante o Espírito Santo na nossa vida? Está vendo o quanto é importante? Você tem buscado o Espírito Santo para a vida de vocês? Está vendo por que a exortação lá no verso 18, não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo, é extremamente importante para a igreja? Às vezes as pessoas falam, mas a igreja não fala muito sobre família. A gente tem que falar muito mesmo sobre família, mas mais do Espírito Santo. É trazer sempre essa perspectiva para a igreja. Nas nossas forças e diante somente com elas, a gente não vai longe de jeito nenhum. Não vai. E aí, segunda aplicação que a gente precisa fazer aqui e questionar, uma aplicação de questionamento, é como tem andado o seu casamento? Como é que tem sido o seu relacionamento conjugal? Marido, sente com a sua esposa, faça uma autoanálise do seu casamento, sente junto com ela e os dois
pare e comece a refletir como tem andado o casamento de vocês. Veja onde vocês têm falhado, onde vocês têm desobedecido a palavra de Deus. Será que você não tem transformado a sua liderança, homem, marido, em uma tirania, em um autoritarismo? Será que não é dessa forma que você quer liderar dentro de casa, não? Uma tirania dentro de casa? Será que você não tem exercido o seu papel bebendo nas fontes do machismo, ao invés de beber nas escrituras? Ou será que você não tem deixado de ser um líder para a sua família? Desculpa o termo que eu vou usar aqui, mas é um termo muito usado aí. Tem muitos homens, meus irmãos, que se tornaram os verdadeiros bananas, não são líderes da sua casa. Não são líderes para os seus filhos, não são líderes dentro de casa. Seus filhos fazem o que quer e a vida vai vivendo e vai caminhando. Não há liderança. O homem não está exercendo o papel. Pare, senta com a sua esposa e pergunte: será que eu tenho exercido o meu papel de liderança? Agora observe que tipo de liderança. Amando a sua esposa, cuidando dela, cuidando dos seus filhos, disposto a morrer por eles se for preciso. Será que você tem feito isso? Lendo a palavra, sendo o sacerdote da sua casa, estudando a palavra de Deus com ela, se está sendo um professor da palavra de Deus para ela, alguém que se afadiga no estudo da palavra, porque eu sou o sacerdote da minha casa, eu tenho a responsabilidade de liderar a minha casa. Logo, se tiver alguma dúvida aqui, no primeiro momento, sou eu que tenho que responder. Sou eu que tenho que agir. Será que você tem encarado esse papel? Será que eu tenho encarado esse papel na minha vida? A gente precisa pensar nisso, irmãos. Não só pensar, mas diante das respostas que vão surgir, tentar resolvê-las, tentar adequar-se à palavra de Deus. E agora vem para as esposas. Como é que você tem exercido o seu papel diante do seu esposo? Onde você tem encontrado também fundamentação para o exercício do seu papel de esposa? Será que é no feminismo que a gente tem aí hoje em dia? Já se fala em feminismo cristão, meus irmãos. Olha para vocês verem a aberração que está virando isso aí. E aí as mulheres vêm e falam: a gente foi vitimizada no decorrer da história, e por causa disso agora as mulheres precisam se libertar. E meus irmãos, isso tem afetado a vida, casamento, família e igreja. Se você entende o seu papel de modo bíblico, você estará satisfeito em Deus, sabendo que você é uma auxiliadora do seu marido. Você está ali para sustentar, para que ele cumpra a missão que Deus colocou diante dele. Outra coisa, meus irmãos, ser submisso e ter alguém liderando você é bom. Mais difícil é para alguém que tem que liderar. Mas as mulheres parecem que estão perdendo isso de vista. Eu não estou dizendo que você não pode ter um emprego bom, que você não pode ser administradora no seu emprego. Não é isso, meus irmãos. Não é isso. Você pode sim, mas tenha a perspectiva bíblica, alimente-se nas escrituras. A fonte nossa é a escritura, ela é a regra de fé e prática para a nossa vida. É na palavra que nós vamos encontrar direção e instrução para os nossos exercícios familiares. O apóstolo Paulo ele vai continuar aqui, e se Deus permitir, na próxima exposição, vai ser o nosso relacionamento com os filhos. E a mesma perspectiva, pessoas cheias do Espírito Santo vão conseguir educar os seus filhos. Vão criar filhos para a glória de Deus. Tudo na mesma perspectiva, é para a glória de Deus. Casamento, para a glória de Deus. Filhos, para a glória de Deus. Por fim, a gente vai ver essa perspectiva no trabalho. E o trabalho também para a glória de Deus. É para a glória de Deus. A gente vai ver tudo isso aqui. E para os solteiros? Os solteiros talvez estejam pensando: não, mas não tem aplicação para mim não. Tem também para vocês. Tem até para as crianças. Para os solteiros. Sejam criteriosos na procura do seu pretendente para o casamento. Ele é alguém que professa a sua mesma fé? Você, mulher, ele é alguém que professa a sua mesma fé? A Bíblia diz para você que professa a fé cristã que você deve ser submissa a ele. Observe bem com quem você está casando. E aí, em aconselhamento pastoral, a gente fala isso para as pessoas. Mas a pessoa diz: não, mas vai que dá certo. Vai que dá certo, pode ser também que dê errado. Então, solteiros, façam com critério quem você tem localizado para o seu casamento. O reverendo Augusto Nicodemos, ele diz que por vezes, às vezes é até melhor você permanecer solteiro mesmo. Se não achar a pessoa ideal, que permaneça solteiro. Você vai glorificar a Deus também, uma pessoa solteira. Com isso eu não estou dizendo que você não deve procurar alguém para casar, não. Deve, procure. Mas se for fazer, tenha critério. E os seus critérios são fundamentados pela palavra de Deus. Então ele é alguém que professa a sua mesma fé? Se não for,
é possível que o seu casamento vai encontrar bastante dificuldade no exercício da submissão e da liderança, que é necessário para um casamento glorificar a Deus. Por isso, irmãos, sejam sábios, procurando entender a vontade de Deus para a sua vida. Não é isso que a gente tem no verso 17, desse mesmo capítulo? Por essa razão, não vos torneis insensato, mas procurai compreender qual é a vontade de Deus para a sua vida. Procure compreender. Professa a sua mesma fé? Não professa? Tome cuidado. E para as crianças? Ore para os papais de vocês, para que eles sejam cheios do Espírito Santo. Para que eles possam ter um casamento saudável, porque isso vai afetar a vida de vocês, crianças. Então, ore, peça ao Papai do Céu para que ele possa encher o papai e a mamãe do Espírito Santo, para que ele possa liderar bem a sua casa, a sua família, e a sua mãe seja uma submissa a ele, auxiliando ele na missão que Deus colocou para ele cumprir. Ore para os seus pais. Vamos orar? Senhor, nós agradecemos ao Senhor por mais uma vez termos meditado na Tua palavra. E como de costume, ó Deus, tudo aquilo que veio do Teu Santo Espírito, e somente isso, seja aplicado ao nosso coração. Que o nosso coração esteja como solo fértil, para que essa palavra possa ser aplicada a ele. E que nós venhamos colocar em prática, ó Deus, isso nas nossas vidas. Que nós possamos ter casamento para a glória do Senhor. Que maridos e as suas esposas possam pensar, refletir acerca do seu casamento, procurar sempre a direção na palavra do Senhor, para que possam viver em tudo para a honra e glória do Senhor. Que haja uma liderança bíblica por parte do marido e que haja uma submissão bíblica por parte da esposa ao seu marido. Pois se nós fizermos assim, ó Deus, certamente nós estaremos glorificando ao Senhor através do nosso casamento, que é uma área tão importante para a nossa vida, tão importante para a igreja e tão importante para a sociedade na qual nós estamos inseridos. Nos ajuda, ó Deus, a vivermos de acordo com a palavra do Senhor. Faça isso, Pai, por misericórdia e graça. Não merecemos, mas por misericórdia e graça, nos ajude, ó Deus, a vivermos dessa forma. É no nome de Cristo que nós oramos ao Senhor. Amém.